Salve, salve! Nós vamos falar aqui agora sobre um filósofo extremamente importante e complexo, Friedrich Nietzsche, né? Nietzsche é um filósofo extremamente importante quando a gente estuda as linhas psicoterapeutas. Por exemplo, quando a gente pega o pensamento do Freud, apesar do Freud não ficar citando Nietzsche, mas dá para perceber claramente uma certa influência do pensamento da filosofia nietzschiana no Freud. Não só no Freud, como em outros pensadores que discutem sobre psicoterapias, até um cara chamado Foucault, né, que vai discutir, escrever sobre a loucura mais para frente. Foucault, um filósofo, vai falar sobre a loucura, a história da loucura. Foucault foi muito influenciado por Nietzsche. Então, vamos lá. Nietzsche é muito complexo, então eu queria trabalhar com algumas ideias do pensamento nietzschiano aqui agora. Por exemplo, Nietzsche ele era um crítico ferrenho dos valores morais. Que valores morais? Vamos esclarecer isso. Nietzsche era um crítico ferrenho, tá, da moralidade judaico-cristã. Ele fazia fortes críticas a essa moralidade da sociedade judaico-cristã, né? Então ele fala de superação de valores, uma nova valorização, uma nova valoração, né? E ele tem um termo que eu acho muito interessante, que é o além-homem, que na verdade algumas traduções colocam como super-homem. Eu não gosto muito do termo da tradução super-homem. Eu prefiro a tradução além-homem. Nietzsche fala que nós deveríamos romper com esses valores sociais e valores morais, porque isso seria uma evolução. Ele fala que nem todo mundo está preparado para isso, mas que é o destino da humanidade caminhar para isso, né? O que é o homem hoje, ele vai deixar de ser. Em algum momento nós seremos além homem, além esse homem. Gente, claro que nós estamos falando aqui homem pegando uma tradução do Nietzsche, que ele falou. Nós estamos falando de seres humanos. Antes que alguém comece a levar uma discussão para a questão de gênero. Não é essa a discussão. Quando ele está falando do homem, ele está falando no sentido de ser humano, né? Claro que hoje não seria um termo muito correto para nós, né? Eu prefiro ser humano, mas eu estou pegando aqui um pensador, eu tenho que usar do jeito que ele falou, tá ok? Bom, vamos lá então. Então ele fala assim, nós temos que superar normas sociais, valores sociais para evoluirmos. Gente, vamos pensar. Isso é muito importante, por dois motivos. Em primeiro lugar, as sociedades humanas, elas evoluem. E ao evoluir, valores são destruídos e novos valores são construídos. Então, a primeira coisa que nós temos que aceitar é isso, que os valores morais, eles não são o quê? Universais e muito menos atemporais e muito menos imutáveis. Os valores morais, eles são muito dinâmicos. Eles dependem de um lugar, dependem de um povo, dependem de um momento histórico. É isso que ele está falando. Ele está falando de uma sociedade que adotou os valores da moral judaico-cristã como sendo os valores universais, que têm que ser impostos para todo mundo e aceitos como verdades absolutas. Isso pode te incomodar na hora que eu estou falando isso. Mas o que a gente está falando é, assim como houve uma época que essa não era a moralidade em várias sociedades, nós podemos evoluir para que esses valores não sejam permanentes, eles podem mudar, né? Nietzsche é um crítico ferrenho disso, tá? Desses valores, ele faz críticas ferrenhas. Então é interessante nós pensarmos que, assim como nós, seres humanos, nós estamos em constante transformação, somos seres dinâmicos, né? Os valores morais também são. E eu acho isso muito interessante, porque, por exemplo, quando eu comecei a estudar psicanálise, né? Uma das coisas que eu sempre falo assim, o que a psicanálise me ensinou? Entre outras coisas, né? Várias, mas entre outras coisas, é o seguinte, a psicanálise me ensinou a não ficar fazendo juízo moral. Sabe? Não dizer isso é certo ou errado. Porque
Porque o que pode ser certo para mim pode ser errado para o outro. O que pode ser errado para o outro, para mim, pode ser certo. Claro, gente, que a gente constitui valores e esses valores não podem ir completamente contra aos que estão ao nosso redor, os outros seres humanos, né? Mas também não podemos pegar essa regra, uma régua, né? Nem regra, uma régua de valores, colocar assim, é isso, e quem está fora disso está de desacordo com o modo de viver. É muito comum isso. Pessoas que fazem crítica ferrenha a pessoas que têm valores diferentes, uma forma de olhar para a vida diferente. Somos tão dinâmicos, não é? Nós estamos em constante transformação, nós mesmos, né? Aí eu quero citar um outro filósofo, bem mais antigo que o Nietzsche, Heráclito, né? Heráclito dizia, o mesmo homem não entra no mesmo rio duas vezes, porque quando ele entrar de novo, ele não será mais o mesmo homem e o rio não será mais o mesmo. Pensem, né? O Geraldo de ontem não é o mesmo Geraldo de hoje. Tanto as minhas células estão se transformando, como minha forma de pensar, minha forma de olhar para o mundo. Coisas que eu já defendi no passado, eu não defendo hoje, mas falas que eu já tive no passado, hoje elas são inadequadas para a sociedade que nós vivemos. Então, o que o Nietzsche está falando é essa moralidade que foi colocada como sendo universal, como sendo absoluta, ela tem que ser superada, porque isso é evolução. Isso é evoluir. Nós somos seres dinâmicos e a moralidade também é dinâmica. Então, quando Nietzsche faz essas críticas, ele não está criticando simplesmente por criticar. Ele está criticando um tipo de moralidade que tenta se colocar como universal, como sendo a única, a dominante, o primeiro ponto é esse, e como sendo o quê? Uma coisa imutável. Esses são os valores e nada vai mudar. Ele fala assim, não, estamos o tempo todo mudando. Eu acho que a grande contribuição que Nietzsche faz nessa ideia da crítica aos valores morais, nessa ideia do além-homem, que alguns livros traduzem como super-homem, eu não gosto, eu prefiro além-homem, expliquei já por quê, né? Essa ideia, ela é de suma importância para várias linhas de tratamento psíquico, seja psicanálise, seja, por exemplo, cognitiva comportamental, humanista e outras. Nietzsche é um pensador que teve uma influência muito grande em pensadores, em autores que trabalham com linhas de psicoterapia. Tá ok? Então fica aí uma reflexão sobre esse importante filósofo e essa ideia do além-homem e das críticas aos valores. Especificamente, quais valores que ele está criticando? Qual que é a proposta dele?